própria tragédia. Até quando você vai ficar usando rédea? Pobre, nasce. Olá pessoal, aqui é o professor Paulo e hoje teremos uma aula de Sociologia sobre perspectivas sociológicas sobre a Revolução Industrial. Bom, para entendermos a Revolução Industrial, temos que considerarmos o contexto, ou seja, todos os acontecimentos que rodearam e possibilitaram o surgimento da Revolução Industrial. Bom, para começar, a Revolução Industrial está ligada ao surgimento da sociologia. O primeiro ponto desse contexto, devemos considerar o Renascimento, a partir de 1500, século XVI. Vamos ver aqui a definição de Renascimento. O Renascimento são valores filosóficos e científicos que mudaram a concepção de conhecimento do ser humano, permitindo uma nova visão que inauguraria a modernidade, ou seja, o Renascimento é como se fosse uma nova forma de perceber o mundo que inaugurou uma época, a modernidade. A modernidade ela se caracteriza por olhar o mundo através de uma racionalidade, não através de religiões, não através de crenças. E o Renascimento ele trouxe valores filosóficos, valores artísticos da antiguidade, resgatou muitas concepções científicas antigas e trouxe para essa nova época, considerada a partir do século XVI, ou seja, a partir de 1500. Bom, outro ponto que devemos considerar como contexto para entendermos a Revolução Industrial e, consequentemente, o surgimento da sociologia é o chamado mercantilismo. O mercantilismo foi uma prática econômica dos países europeus que exploravam colônias das Américas, Ásia e África. E essas explorações se davam através de navegações, Isso possibilitou o contato com outras culturas, o desenvolvimento de uma atitude de estudos das diferentes culturas. Ou seja, quando eles faziam essas explorações, eles começaram a estudar os diferentes povos com a intenção de justificar a sua dominação. Aí já surge um dos primeiros ramos da sociologia, que é o estudo de culturas, considerado como antropologia. Só que quando surgiu a partir de uma perspectiva etnocêntrica, de que existem culturas melhores do que outras, para isso justificando a dominação de alguns povos contra outros. Mas isso foi a forma inicial de estudo de culturas. A partir daí, foi sofisticando os estudos sobre culturas e não a partir dessa perspectiva de que uma pode explorar a outra e de que uma cultura é melhor do que a outra. No entanto, são apenas culturas diferentes. E o outro ponto que devemos considerar é o iluminismo, que é a ideia de acreditar no poder da racionalidade, da nossa razão, do nosso pensamento de reorganizar o mundo. Ou seja, essas pretensões, o Renascimento, o mercantilismo, o iluminismo, são pretensões que tentaram reconfigurar o mundo a partir de uma ótica racional. No entanto, tudo isso na prática desembocou na chamada Revolução Industrial, que é o ponto que a gente vai tentar entender melhor. A Revolução Industrial ela aparece dentro desse contexto, em uma consequência de propostas de renovação da sociedade. A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças no século XVIII, século XIX. Professor, mas tudo isso não foram mudanças? Foram mudanças. Mas as mudanças da Revolução Industrial, elas são consideradas o ápice dessas mudanças, o ponto mais alto, o ponto mais importante e mais significativo de todas as mudanças ocorridas na Europa a partir do século XV. Século XV, século XVI, ou seja, o próprio aqui da Revolução, século XVIII e século XIX. Bom, então entendemos aqui um pouco o contexto no qual surgiu a Revolução Industrial, como a pretensão de reformular a sociedade a partir de princípios do Iluminismo, Renascimento. E vamos ver aqui
que a Revolução Industrial ela constituiu um novo cenário, um novo e terrível quadro social que necessitou de uma reorganização da sociedade. O primeiro ponto, a principal particularidade dessa revolução, da Revolução Industrial, foi a substituição do trabalho artesanal pelo uso das máquinas. Isso já é um sinal de quê? Um sinal da racionalidade, vinda do iluminismo. A explosão demográfica, a população, aumento de pessoas nos centros urbanos que se industrializaram, como Londres e Paris, pois as pessoas migraram do campo para as cidades em busca de melhores condições de vida. Os camponeses iam perdendo as suas propriedades, porque se tornavam agora propriedades privadas e voltavam e se dirigiam para as cidades com o intuito de trabalhar e mão de obra barata, sem condições de trabalho, 16 horas. A jornada de trabalho seria de 16 horas diárias, com condições péssimas de trabalho, com salários muito baixos e com isso consequências ruins para as pessoas. E outro ponto que devemos considerar, a falta de emprego para todo mundo, resultou em miséria, em fome, em um aumento significativo da violência e alastramento de doenças. Ou seja, a sociedade moderna se preparou para se constituir uma nova sociedade, uma sociedade mais equilibrada. No entanto, ou seja, no final das contas, toda essa preparação, toda essa intenção, toda a proposta da nossa racionalidade de tornar o mundo melhor, utilizando conhecimentos científicos, utilizando conhecimentos políticos, racionais, acabou por tornar uma sociedade dividida em classes, uma sociedade sofredora e com vários problemas sociais. Bom, então, graças a isso, podemos entender o seguinte e concluir, que a Revolução Industrial ela está dentro de um contexto de pretensão de tornar a sociedade melhor, ocorrido a partir do século XVI, com o Renascimento, ou seja, a partir de 1500, e que essas mudanças ocorridas pela Revolução Industrial foi tão drástica, ou seja, foi mudanças tão complexas, muitas mudanças que possibilitaram um novo ramo de estudo, considerado a sociologia. Então, para entendermos a Revolução Industrial a partir de uma perspectiva sociológica, devemos entendê-la dentro de um contexto que possibilitou o surgimento da nossa disciplina Sociologia. Agora, espero que vocês tenham gostado. Eu vou passar um pequeno vídeo de um filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que retrata de forma humorística as consequências da vida em uma jornada de trabalho nas fábricas, do homem submetido às fábricas, apresentado em um contexto da Revolução Industrial. Espero que vocês tenham gostado. Então nos vemos na nossa próxima videoaula. Section 5, give it a limit.
Thank you.